E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das possíveis histórias de Arthur, ou como é mais conhecido, Rei Arthur, através do livro O Rei do Inverno, do autor Bernard Cornwell. Olá, meu nome é Cintia e você está na Biblioteca de Gaia. Nesse vídeo, como vocês viram, nós vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro livro da trilogia As Crônicas de Arthur, do autor americano Bernard Cornwell. Bom, já fica claro, só pelo título da trilogia, que é As Crônicas de Arthur, que o objetivo dessa trilogia é contar a história de Arthur. Nós conhecemos Arthur como o Rei Arthur, né? A lenda do Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda e tudo mais. É uma lenda bem famosa, mas o Bernard Cornwell ele trouxe nesses 3 livros das Crônicas de Arthur uma experiência diferente de encarar essa história, essa possível história ou lenda de Arthur. Diferente do que se espera sobre o livro, ele não é narrado pelo personagem principal, Arthur, como a gente imagina. O Bernard Cornwell trouxe aqui a narrativa de uma pessoa que acompanhou a história de Arthur a partir de um determinado momento até um momento X. E essa pessoa é o Derfel. Derfel é o personagem então que vai narrar a história de Arthur e outras histórias que giravam em torno do reino onde Arthur vivia. Então o livro começa numa perspectiva inusitada, porque eu não sabia que o livro não era narrado por outra pessoa. E isso já me deixou meio assim no começo, será que isso vai ser bom? Mas eu fiquei com uma surpresa positiva, porque eu acharia muito óbvio se fosse narrado pelo próprio Arthur, ou por exemplo, outros personagens que são famosos da lenda, como Guinevere, Lancelot, Morgana, Merlin e tal. Não, o Derfel, ele é um personagem que ele não é um dos principais, mas ele faz com que a história dele seja muito importante e relevante na construção dessa trilogia. Então ele é um soldado, ele não começa como um soldado, mas ele acaba se tornando em um determinado momento da vida dele um guerreiro que luta junto com Arthur e o reino em que Arthur está, para proteger o reino da invasão dos saxões. O mais legal desse livro, além do fato de não ser narrado pelo próprio Arthur, é que o Bernard Cornwell conseguiu transformar a história do Rei Arthur numa história crível, possível, porque ele desmistificou algumas características que as lendas costumam construir, como por exemplo transformar Arthur em rei. Afinal, que interesse teria um personagem na história que nem sequer chegou a ser rei? E Arthur, pela visão do Bernard Cornwell neste livro, ele não foi rei, mas ele foi um personagem muito importante que chegou muito próximo a um reinado, chegou a comandar pessoas como um rei talvez faria, mas de uma forma diferente. E eu não vou falar muito sobre essa questão porque acaba sendo um spoiler, justamente por ser uma história diferente do que a gente espera. Por essa apresentação de uma vida de Arthur diferente do que a gente já está acostumado a ouvir, eu não vou contar muitos detalhes sobre isso. Mas ele não só desmistifica o Arthur, como Merlin, por exemplo. A gente sempre ouviu que Merlin era um mago. Na visão do Bernard Cornwell, o Merlin, nessa trilogia, é um druida. Ele tem assim... Os druidas são seres diferentes, são seres especiais, de certa forma, mas eles não têm toda aquela magia envolvendo com varinha e feitiços acontecendo o tempo todo. Ele trouxe um Merlin de uma forma mais crível também. Até mesmo porque, num contexto histórico, porque acredita-se, pela essa versão do Bernard Cornwell, que a história de Arthur se passou durante a Idade das Trevas, que foi um período quando os saxões começaram a invadir a Britânia e tal. E nesse período existia ainda, já bem antes, mas ainda existia a figura dos druidas, que eram seres meio místicos assim, que muito respeitados, apesar de ter já o cristianismo influenciando muitos dos bretões na época, ainda havia-se a cultura pagã muito predominante e sendo respeitada, apesar do cristianismo estar tentando modificar. Só para situalizar um pouquinho vocês, como é uma história
assim, possível história de Arthur, a Idade das Trevas foi um período pós-domínio de Roma sobre a região da Bretanha, sobre aquele norte ali. Os romanos chegaram lá, dominaram, mas acabaram recuando e descendo mais para o sul da Europa e deixaram a região que hoje nós chamamos de Reino Unido, mas a região principalmente da Inglaterra, basicamente devolveram para os britânicos na época, que eram chamados de bretões. Como se passa um período histórico bem diferente, a Alemanha era a Prússia, enfim, tem várias diferenças aí de nomes, mas é um período assim, que era após a influência dos romanos, após a chegada do cristianismo, né, sendo imposto para eles como religião, então. Mas voltando aqui, ele desmistificou um pouco dessa figura de Merlin, tanto que vocês vão ver assim, a primeira coisa que a gente espera, uma das figuras mais importantes da história de Arthur é Merlin. Então quando a gente fica ansioso, querendo ver a entrada de Arthur no livro e a entrada do Merlin, só que eles demoram para aparecer, porque esse personagem que narra a história, o Derfel, ele é muito interessante. Ele começa contando quando ele era garoto, ele vai pulando algumas etapas, ele vai falando quando ele já estava maior, quando ele conheceu Arthur. Ele vai construindo uma história que vai te envolvendo. O Bernard Cornwell é fantástico nisso. Por ser o primeiro livro que eu li dele, ele assim, não só atendeu as minhas expectativas, como superou. E eu fiquei muito intrigada com a forma como ele escreveu e criou toda essa história. Além do Merlin ser desmistificado, Guinevere, ela deixa de ser tão incrivelmente perfeita como a gente imagina. Caso você conheça a história, pelo menos um pouquinho da lenda de Arthur, acho que todo mundo conhece. Mas a Guinevere é a mulher por quem Arthur se apaixona. E ela é um pouco diferente aqui nesse livro. Ela não é tão perfeita quanto dizem, quanto a gente costumava imaginar. Até a personagem da Morgana é uma coisa mais fechada, com um passado mais pesado, uma história mais triste e menos suntuosa quanto a lenda que a gente sempre escutou. Mas acredite que tudo isso que eu estou falando para vocês não é uma característica negativa da construção desse livro, muito pelo contrário. Como eu citei, o Bernard Cornwell trouxe a história, a lenda de Arthur, para uma situação mais próxima de uma história concreta e concisa, que a gente pode imaginar com personagens palpáveis e que a gente consegue entender um pouco como seria, mais ou menos. Não tem tanta magia, o que torna a história muito fantasiosa e uma das características de se tornar uma lenda, né? E partindo desse princípio, vocês já podem imaginar que a narrativa do autor, ela é bem improvável. E isso é uma característica que surpreende a gente, do começo ao fim do livro, e torna a história diferente de todas as outras que a gente já ouviu sobre o mesmo tema. Curioso também a apresentação do autor em relação ao período histórico em que Arthur pode ter vivido, né? Ele traz no final do livro algumas notas do próprio autor, falando sobre como ele construiu a história, com base em uma das possíveis prováveis situações em que Arthur possa ter existido. Por todos os documentos históricos e tudo mais, não há indícios de um rei Arthur, de acordo com as pesquisas do Bernard Cornwell. Há várias outras linhas que estudam e até conhecem a possível existência de um rei com nome parecido em outro lugar. Mas pelo autor, Arthur não chegou a ser rei, mas ele foi sim um guerreiro muito importante para a região da Bretanha e ele teve a sua marca muito significativa, porém não tão marcante quanto um rei. Só que ao mesmo tempo que isso é uma característica bem positiva, o fato de Arthur, dele trazer essa ideia de que Arthur, como não há documentos históricos que provam que existiu um rei chamado Arthur, ele teve acesso a documentos que tratam de um guerreiro Arthur e tal. Ao mesmo tempo, o autor não traz referências bibliográficas em relação à construção dessa história, de onde ele pegou essas informações. Eu me senti um pouco desconfortável pelo Bernard Cornwell não trazer essas referências bibliográficas aqui. Afinal, tudo bem, é uma ficção, é uma história que ele criou com base em uma das possíveis histórias sobre um personagem que ninguém sabe se realmente existiu e quem foi realmente Arthur.
mas eu gostaria de ter visto um pouquinho de referência bibliográfica aqui, e não tem. Apesar de eu ter amado muito o livro, favoritei, amei ler esse livro, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, sabe? Assim, me interessou ver uma dessas possíveis histórias apresentadas pelo autor, mas eu gostaria de conhecer outras também, porque eu não senti tanta firmeza em relação à origem histórica e à construção que o autor teve baseada em fatos, né? Então eu senti um pouquinho de falta disso apenas. No entanto, eu fiquei bem curiosa conhecer um pouquinho mais sobre a Idade das Trevas, que é esse momento em que há a invasão dos saxões e tal. E foi interessante conhecer um pouquinho a visão do autor, as barbáries que ele traz aqui no livro, do comportamento e tudo mais. É um livro bem difícil de você resenhar, porque ele tem muito contexto, ele é muito complexo. Como eu falei, existe toda uma cultura, uma base de uma cultura por detrás dessa história, existe elementos históricos, personagens diferentes, secundários, ele começa principalmente narrando outros personagens que são secundários da história, então é difícil resenhar. Eu não gosto muito de fazer resenhas propriamente ditas sobre o livro. Eu prefiro falar um pouquinho mais sobre as minhas impressões. Mas eu acho interessante trazer um pouquinho da história para vocês que vocês entendam. E uma coisa que é legal aqui nesse livro, o narrador, que é o Derfel, que é esse personagem que é meio secundário aí, pelo menos para a história de Arthur, como a gente já ouviu da lenda e tudo mais, ele vai relembrando cada fato, cada coisa que aconteceu, porque ele está escrevendo um livro contando a história de Arthur. Ninguém que eu conheço que leu este livro até hoje não gostou. Uma das coisas interessantes que eu vi nesse livro, ele traz situações de barbárie e de costumes e cultura de uma forma muito interessante e intrigante para a gente ler. Eu vi uma passagem aqui em que o narrador explica uma situação que aconteceu, uma espécie de ritual, não chega a ser um ritual, um ritual. Reparem na barbárie, como eles tratavam um inimigo abatido. Eles mataram um touro, amarraram 3 prisioneiros nas 3 estacas, estrangularam-nos, depois buscaram os auguros da terra, esfaqueando o diafragma de um 4º prisioneiro. Cantaram a canção da batalha de Maponos, enquanto dançavam em volta dos mortos. Então os reis, príncipes, chefes, molharam as pontas das lanças no sangue dos mortos, antes de lamber o sangue das lâminas e espalhar sobre as bochechas. Gente, precisa fazer tudo isso? Já não matou o cara? Você vê como a cultura deles era muito influenciada. E eles tinham muitos rituais antes de entrar na batalha. Os druidas eram uma figura muito presente nas batalhas, não combatendo, e no entanto que eles não costumavam eles não podiam ser mortos, eram considerados meio sagrados e tal, mas eles estavam sempre presentes nas batalhas para defender o lado que eles estavam na batalha. Eles ficavam soltando maldições e praguejando e fazendo os rituais deles lá para ajudar a defender, a proteger os guerreiros. Mas enfim, é muito interessante o livro, eu recomendo muitíssimo. Como eu disse, não dá para resenhar o livro, porque é muita coisa que acontece. O livro tem cerca de 540 páginas, mais ou menos. A história não acabou, e na sequência os livros são O Inimigo de Deus, que é o volume 2, e por último, Excalibur, que é o volume 3. São livros bem grandes, todos têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo volume de páginas. Então é uma trilogia assim bem extensa, porém muito interessante, e eu recomendo você que quer conhecer um pouquinho sobre uma das possíveis versões sobre o Rei Arthur, você que gosta de fantasia, você que gosta de aventura, esse é um livro altamente recomendável. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria só lembrar vocês que na segunda-feira, dia 21, começa o projeto Lendo It Juntos aqui no canal, em parceria com outros canais, que eu vou deixar os links aqui embaixo também. Vou deixar também aqui embaixo e nos cards o link para vocês assistirem o vídeo que fala sobre o cronograma e fala como vai ser o projeto Lendo It. Dá tempo de vocês participarem, ok? Então se você tiver interesse, assista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica no joinha, não esquece de curtir. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. E não esquece que aqui embaixo, em todos os vídeos agora, tem um link para compras na Amazon, se você tiver interesse. O link não é do canal Biblioteca de Gaia, é do canal Clube Sempre Livros. E nessa parceria, nos meus vídeos, eu coloco sempre o link
da Amazon para vocês entrarem, fazerem suas compras, que uma porcentagem vai destinada ao canal Clube Sempre Livros, tá certo? Você não vai pagar nada mais por isso. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.